Olá a todos, meu nome é Emily Munhoz, sou membro da Associação Médico Espírita de São Paulo e é com muita alegria que eu vou dar continuidade a esse projeto Pílulas, agora lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel. Que nós possamos nesse instante parar um pouquinho do que a gente está fazendo, pedir a presença do nosso mentor, sentir a sua presença, sentir o seu calor, sentir o seu abraço, pedindo a presença do nosso Mestre em nossa vida, que Ele possa acalentar o nosso coração nesse instante, sentindo sua presença, seu amor e seu abraço. Que a luz do Mestre Jesus invada a nossa casa, invada a nossa vida, nossos familiares e abrace a todos. E que possamos assim juntos estudar e aprender um pouquinho de suas palavras tão maravilhosas. E hoje nós vamos ler a lição que se chama Conversar, que é a lição 45. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem, nesse ou naquele setor da atividade comum, estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o a maiores torpezas. São amantes do ridículo, da zombaria e dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Eu gostei muito de comentar essa lição, porque no dia a dia, eu costumo dizer, né, a minha profissão é uma grande dádiva e eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de trabalhar com saúde mental. Sou psiquiatra e analista, e na minha prática eu vejo o quanto nós temos dificuldade em conversar com as pessoas que estão ao nosso lado. E essa é a grande razão pela qual as relações são tão difíceis. Pela grande dificuldade que nós temos em nos expressar, em conversar. E aqui Emmanuel nos alerta, através da interpretação dessas palavras tão sábias do nosso Mestre Jesus, a grande importância da troca, da conversa, o quanto deturpamos essa possibilidade e essa dádiva tão importante que são as palavras. Mas vejam, vamos refletir um pouquinho sobre isso. O quanto temos dificuldade em nos comunicar, em conversar com quem mora conosco, em conversar com alguém que nós amamos,
como é difícil nos colocarmos. E a dificuldade da conversa é pela grande dificuldade de nos posicionarmos. Porque muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa posição. Não é mesmo? Então a questão é muito mais profunda e muito mais difícil do que aparenta, não é? Mas eu garanto que a grande chave da resolução dos maiores problemas de convivência é a conversa. Só que para conversar não basta dizer qualquer coisa, deturpar as palavras, manipular as palavras. Jesus está falando aqui da conversa verdadeira, da conversa de alma para alma. Essa sim é a conversa que Jesus está colocando. Essa sim é a conversa que alimenta. Quando eu consigo comunicar o que de fato vai à minha alma. Isso sim é um grande desafio, mas tenha certeza que se temos um relacionamento difícil, seja em que nível for, a conversa é a melhor saída. Poder dizer o que de fato sentimos, poder dizer o que de fato pensamos. Isso sim pode ter consequências muito complicadas, porque muitas vezes o que sentimos e o que pensamos pode trazer problemas para aquela relação. Mas é a verdade. Mas é a nossa verdadeira posicionamento, é o nosso verdadeiro, é a nossa verdadeira essência. E quando podemos colocar à mostra a nossa essência, podemos dizer sim que temos relacionamentos verdadeiros. Quantas vezes questões ficaram abertas em nossa vida, mal resolvidas, porque não tivemos coragem de conversar e nos posicionar. Quantas pessoas talvez estão magoadas conosco ao longo do caminho da nossa vida, porque não tivemos coragem de dizer o que de fato sentíamos naquele momento, o que de fato pensávamos. E é só através da comunicação, é só através do posicionamento, através das palavras bem colocadas, que refletem o nosso interior mais profundo, é que conseguimos nos comunicar verdadeiramente e nos ligar a uma essência maior. Que possamos assim refletir como estão os nossos relacionamentos, o quanto estamos conseguindo nos comunicar, o quanto estamos conseguindo posicionar o que de fato a nossa alma sente, o quanto estamos conseguindo enxergar a nossa essência. Essa é uma reflexão muito importante. E que possamos nesse instante agradecer a oportunidade deste ensinamento, elevar o nosso pensamento ao alto e rogar ao nosso Pai que nos ajude a penetrar a nossa essência mais profunda e que nos auxilie a nos comunicarmos cada vez melhor com aqueles que amamos, aprofundando as relações e tecendo relações verdadeiras. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.